bem-vindos ao nosso segundo bimestre da disciplina História. E antes de tudo, eu espero que todos estejam bem e se cuidando. Então, esse é o primeiro tema da nossa unidade 2. Então, vamos lá para a nossa aula. Aqui no slide, vocês vão encontrar alguns pontos somente, mas todos podem acompanhar em seus livros de história, acompanhar a minha explicação. Então, nós já conversamos demais sobre a chegada dos portugueses, o descobrimento do Brasil e a relação dos portugueses com os indígenas, enfim, tudo isso. Esse é um tema com uma explicação mais detalhada sobre esse tipo de navegação. Como assim? Olha só, lá no primeiro ponto. Rei de Portugal ordena a Pedro Álvares Cabral que parta para as Índias, em março de 1500. O rei Dom Manuel de Portugal, ele ordena que um grupo de homens parta para uma expedição até as Índias, parta para uma navegação até as Índias. E como isso ocorria? Como isso acontecia antes? Portugal e Espanha tinham um poder imenso de navegação. Eram muito desenvolvidos em questão de navegação. Então, eles brigavam muito por isso. E mais tarde, eles vão fazer um acordo de terras, onde eles vão ser divididos, onde a Europa vai estar dividida entre algumas terras, entre eles. A América também. Então, quando o rei de Portugal ordena que Cabral vá até as Índias, Vasco da Gama, um outro navegante também já que navegava há muito tempo, que hoje é o nome do time, esse navegante Vasco da Gama, ele traça toda uma rota para que ele vai traçando a rota de Portugal até as Índias. Porém, esse tipo de navegação demorava muito e geralmente as pessoas não conseguiam chegar nos lugares. Por quê? Os homens, né, no caso. Por quê? Porque existiam vários tipos de doença, existiam vários tipos de alterações no clima. Então, o organismo deles não estavam acostumados. É muito diferente de hoje em dia. Não estava acostumado a qualquer outro tipo de ar diferente. Então, quando eles saíam daqui, era muito perigoso. Então, depois de 44 dias, Cabral chega num território em que ele achava que era as Índias, que era o território que hoje se chama Brasil, hoje. E ele chega ao território do Brasil em 22 de abril de 1500, em abril já. Então, ele explora um pouco desse território e ele desembarca, ele deixa um navio em um espaço que ele chamou de Porto Seguro. Esse espaço, hoje em dia, ele está situado, ele fica no estado da Bahia, onde eles chamaram agora de Bahia Cabralha, em homenagem a Pedro Álvares Cabral. E eles deixando esse navio em um lugar mais seguro, eles saem do navio para explorar todo o espaço. Então, nessas navegações, iam padres, né, freis, iam escrivões, iam vários tipos de navegantes. Mas tia, o que é escrivão? O escrivão que estava com eles é Pero Vaz de Caminha. Escrivão é um tipo de pessoa que relatava, que escrevia, que fazia textos
com uma linguagem mais séria, retratando melhor o rei, retratando pessoas políticas melhores, escrevia de uma maneira melhor. Era uma pessoa estudada, mais do que os outros navegantes naquele momento. E ele se comunicava com o rei. Como não existia um celular para mandar uma mensagem, então ele tinha que escrever e mandar de alguma maneira. Então, ele vai escrever, ele vai comunicar ao rei que eles chegaram naquele território e ele vai descrever o que tem lá, ele vai falar as características do que tem lá, o que eles acharam, o que eles estão pensando em procurar e vão querer tomar posse do território. Mas é o descobrimento do Brasil. Eu não gosto de falar assim, descobrimento, tanto é que eu falo assim, entre aspas. Por quê? Por que a gente fala assim? Porque esse território já era ocupado pelos indígenas, que os portugueses também virão a chamar índios, por pensar que era Índia. E os indígenas tinham um tipo de vida, tinham um tipo de religião, não exploravam a natureza, não exploravam esses recursos. Eles não eram preguiçosos, nem acomodados. Eles ficavam dentro das casas, dentro das ocas, e sentia fome, pegava uma fruta, caçava alguma coisa. Mas não estou com fome, eu vou descansar, eu vou fazer outra coisa. Eu não vou ficar explorando para guardar, porque por puro uso, entendeu? Entenderam? Então, depois que Pero Vaz de Caminha fala com o rei, fala sobre os indígenas, os portugueses começam a ter o primeiro contato com os indígenas, e tem tudo aquilo que a gente já estudou, né? Os portugueses explorando, a primeira exploração dos portugueses em cima dos próprios indígenas. Os indígenas mudaram totalmente os hábitos ali, por uma questão de exploração, e também os portugueses eram de religião católica. Eles também queriam obrigar os indígenas a como eu posso dizer, a estar em uma outra religião, a religião deles, porque eles achavam que os indígenas não eram boas pessoas. Então, ainda em abril de 1500, um frei chamado Henrique Soares celebra a primeira missa no território do Brasil. Gente, essa imagem, ela é ótima. Por quê? Porque ela fala de várias coisas bem explicadas, sabe, sobre essas grandes navegações que envolvem o descobrimento do Brasil. Então, a gente vai começar por aqui. Contexto. O que é contexto, tia? Por que existiam essas navegações? O que eram essas navegações? No mundo existiam vários tipos de maneira. Hoje nós temos o sistema do capitalismo, mas antes houveram vários outros tipos de sistema. Então, esses outros tipos de sistema obrigavam as pessoas a irem navegar à procura de dinheiro. Claro, à procura de comida, à procura de várias coisas que iam acabando. Então, esse era o contexto. Era por isso que ocorriam essas grandes navegações. E existia muita briga entre os países, onde Espanha e Portugal vão dividir ali vários tipos de território. Olha só, aqui, nesse ponto. Comércio. Como assim comércio? As pessoas davam alguma coisa e recebiam alguma coisa em troca.
preços altos levam a buscarem rotas alternativas. O que é rotas alternativas? São territórios diferentes. Às vezes, quando na economia, quando estava acontecendo alguma coisa, isso está muito caro, isso está é pouca coisa e está muito caro. Então, eles iam atrás de novos territórios para pegar as coisas para eles. Aí aqui, qual era o objetivo dessas navegações? Expandir comércio, metalismo, expandir cristianismo. Expandir comércio. O que é expandir comércio? É aumentar a economia, aumentar a busca de joias, de comida, de tudo isso. Metalismo. O que é metalismo? A busca por ouro, por vários metais que eles pudessem vender para outros lugares. Tudo isso. E expandir cristianismo é expandir a religião deles, a sua própria religião. Portugal, aqui nós temos Portugal, Espanha. Por que acontecia essas coisas assim mais com Portugal e Espanha? Porque Portugal e Espanha, eles estão numa posição ali na Europa que, como eu posso dizer, é uma localização, olha aqui, privilegiada. Por quê? Geograficamente. Por quê? Porque eles estão ali perto do Oceano Atlântico. E pelo Atlântico você vai para vários tipos de países, vários tipos de continentes. Tanto é que eles queriam chegar na Ásia. E aqui, Portugal, nós temos as características de Portugal e Espanha. Nós temos o Tratado de Tordesilhas. O que era o Tratado de Tordesilhas? Como eu estava falando para vocês, Portugal e Espanha brigavam muito e acabaram por dividir, olha aqui, o mapa do Brasil. Mas por que eles dividiram o Brasil? Por que eles não dividiram lá onde eles ficavam? Porque isso era uma linha imaginária. Porque eles se achavam donos de todos os outros espaços. Então, eles vão brincar de fazer uma linha imaginária aqui nas Américas, como vocês podem ver aqui na imagem. Isso foi muito antes do descobrimento, 1494. Desse lado eram os pedaços da Espanha e desse lado os pedaços de Portugal. Então, quando Cabral chega ao Brasil, ele chega por aqui, por essa parte, onde fica a Bahia. Então, ele já sabia que esse território era dele. Era dele de uma maneira... Denis. O Denis é foda. Então, aqui, desse lado, eles já imaginavam que esse território era deles, mas como que era deles? Não, porque eles tinham feito esse tipo de divisão, mas esse território já era ocupado pelos indígenas. Então, eles iam invadindo todos os territórios. Olha, descobrimentos de novas terras, leste e oeste. Por que esse leste versus oeste? O lado da Espanha era o lado leste e o lado de Portugal, oeste.
Eles tiveram que dividir esse descobrimento das novas terras, para que ninguém tomasse a terra de ninguém. Denis, mano, se tu abre a porta, tu faz um barulhão, cara. Estragou o vídeo. Aí eu já tô no final do vídeo. Se eu, se eu expulsei a Jaque por causa disso. Ai, ai, fala sério, cara. Teu tio tá aí? Ainda tá lá na tua casa? Teu tio ainda tá lá na tua casa? Mas é melhor que termina logo de fazer aí. Ainda tem tanta coisa pra fazer. Contrabando feito por outros países. Que contrabando era esse? Como assim? Depois que foram expandindo todo esse tipo de navegação, alguns países como Inglaterra, Holanda e França, viram, nossa, olha só, Portugal descobriu mais um território legal ali, olha, um território cheio de riquezas, disso, daquilo. E aqui, que as pessoas vinham muito por ouro, vinham muito por outras especiarias de comida. Aqui a nossa maior riqueza era na floresta, o pau-brasil, que dá forma à cor dos tecidos, tirada da madeira, várias coisas. Então, esses três países vieram também para explorar o Brasil, e não só esses, né? Que a gente já viu que muitos países fazem parte também da nossa formação, da formação do povo brasileiro. Então, tudo isso foi se agravando ao longo do tempo. Curiosidades. Na próxima página aí do livro de vocês, tem um tema escrito nossos nomes. O que é isso? Eram os nomes que o Brasil recebeu antes de virar Brasil. Então, iniciando com região ou terra das palmeiras, que em Tupi-Guarani também quer dizer Pindorama. Existe uma musiquinha chamada Pindorama, que fala sobre o início da nossa terra. Região ou terra das palmeiras, que foi esse nome dado, primeiro nome dado pelos portugueses por a terra ser cheia de palmeiras. E o próximo nome veio de Terra de Vera Cruz e logo depois Ilha de Vera Cruz, dado por Cabral. Porque Cabral, quando ele chega ao território do Brasil, ele imagina que era uma ilha, que essa ilha só estava um pouco separada de Portugal. Era uma ilha das Índias. E logo depois, Terra de Santa Cruz, rei de Portugal para as autoridades católicas, porque acreditavam que era uma terra santa. E logo depois, com o nome da especiaria maior, da riqueza maior que a gente tinha, foi chamado de Brasil, pelo pau-brasil. Então, corte portuguesa viaja para o Brasil. Quando vem a corte portuguesa, e anos depois, 1822, no Império do Brasil, porque antes o Brasil só era uma colônia de Portugal. Que é colônia de Portugal? Que essa colônia é só uma terra onde você vai explorar. Então, depois que virou império, que
que Portugal vira Império de Portugal, eles vêm e de 1891 até 1967, depois de muitos anos que vem até a ditadura militar, o Brasil vem a se chamar Estados Unidos do Brasil, Constituição Republicana, onde a gente já tem a República. Como assim a República? Onde nós já temos mais outras leis dentro do país. E depois da República Federativa do Brasil, vem chamar Brasil finalmente. Só Brasil, não Estados Unidos do Brasil, mas até 1967, depois da ditadura militar, ele se chamava Estados Unidos do Brasil, igual Estados Unidos da América. E depois com a República Federativa do Brasil ou só Brasil. Então, meninos, eu sei que vocês têm muitas dúvidas, eu sei que fica aquele impasse porque vocês estão aí, nós aqui, mas eu espero que tenha ocorrido tudo bem e até a nossa próxima aula, que nós vamos fazer juntos os exercícios do livro. E na próxima aula eu vou fazer e corrigir com vocês também, ok? Bons estudos!